Bandidos vestem terno. Blumenau, de novo, não alfabetizando as suas crianças. Está começando mais um Pod Blue. E aí, doutor Cato? Tudo bem? Tudo bem? Muito bom estar contigo, Castelli. Uma boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde aos amigos e amigas de Pod Blue. Muito bom estar com vocês aqui. Antes de mais nada, né, eu sempre gosto de fazer disso, eu sou, me autodescrever, eu sou um homem de 51 anos, cabelo bem curtinho, grisalho, um óculos de armação escura. Hoje eu tô com uma camisa de botões, né, azul escura, sentado numa mesa de madeira, tem umas plantinhas lá no final da mesa, um fundo escuro, preto, com o emblema do Pod Blue em amarelo, e à minha frente está Alexandre Castelli. Castelli, prazer estar contigo. Sempre. Sou Alexandre Castelli, um sujeito de 61 anos, cabelo raspado, estou trajando uma camisa branca com a logo do Clandestinos e sempre de frente para Mário Cato, ao fundo, um fundo preto com a logo do Pod Blue e já aproveitando para esclarecer que quinta-feira passada não tivemos programa, porque eu tive também um problema no joelho. O problema do joelho tem, mas eu torci e a coisa toda ficou muito difícil. Castelli, já que tu falou da tua situação e que impediu a tua locomoção da tua casa até que os suntuosos estúdios de Pod Blue, né? Porque os estúdios aqui parecem com da Paramount Pictures, né? Ou da Universal, né? Mas o Castelli teve dificuldade, que estava com muita dor, não conseguia caminhar, e mostra a falência da saúde de Blumenau, né? Castelli, você está quase há 10 anos esperando uma cirurgia de joelho. Mais de 8 com absoluta segurança. É uma vergonha, Castelli. Quase mais de 8 anos esperando por uma cirurgia de joelho. 8 anos, Castelli. E certamente você, como médico, sabe que isso agravou o quadro que estava há 8 anos atrás, e ele se agravou. É natural que aconteça isso. Então, uma vergonha para a saúde de Blumenau, né? E que a gente só vai, infelizmente, mudar a realidade quando a gente tiver uma Câmara de Vereadores mais atuante e quando a gente tiver secretários de saúde que entendam de saúde pública, né? Porque a gente tem hoje secretário, pós-secretário, pessoas que estão lá para, sei lá. Aí vão lá, mas agora voltou o doutor Lanzarin, é médico. Não necessariamente isso é prerrogativa para ser um gestor de saúde, que ele já mostrou inabalável incompetência. Gostou do inabalável? Gostei, muito bom. Castelli, mas a pauta hoje é importantíssima e ela é longa, né? Vamos começar com a tarefa de casa ou vamos falar... Você que manda. Sinta-se em casa, Cato. Você escolhe que nós vamos falar dos remendos, certo? Dos remendos do Topo Egídio, também conhecido como Egídio Ferrari, o pseudo-gestor de Blumenau, porque ele deveria ser o gestor, mas ele tem mãos. Não, ele não tem mãos. Não tem mãos? Quem tem mão é Denis Cottini. Que, por sua vez, também é orientado pelo João Paulo Cainubem. Exatamente. Mas então, já que tu falou do fantoche Egídio Ferrari, Blumenau, mais uma vez, não atinge a meta de alfabetização de crianças, né? É uma vergonha para uma cidade que é rica, que tem universidades aqui, que tem aí se gaba de ter uma qualidade de vida, tal, mas qualidade de vida e de educação para quem? Para quem, Castelli? Para quem? Para quem, cara? Quem? Nós temos quase... São 350 mil habitantes? Quase 380. Vamos chegar... Estamos beirando 400 mil habitantes. Mas vamos nivelar por baixo, que aí eu vou dar uma pancada maior. Que fossem 350 mil habitantes. 350 mil habitantes. Que, como você muito bem colocou, vive alardando,
bravejando não, bradando aos quatro ventos, essa é a palavra, porque somos ricos, somos, pô, que aqui não pode isso, aqui pode aquilo, povo ordeiro, papapá, o povo é ordeiro. Aí tem horas que é ordeiro demais, inclusive. O povo acha que é cordeiro, Isso, Cordeiro de Deus. né? É como um rebanho que é manejado de acordo com o que alguns querem. Alguns, diga-se JPK, Mário Hildebrand, né? A gente tem uma população que parece que é muito cordeirinha, assim, né? E esses muito escorados por sindicatos patronais, né? Temos Sim. que colocar isso. A CIB, CDL, porque sindicato patronal é isso. O pessoal fala que trabalhador não pode ter sindicato, esse sindicato é um absurdo, só serve, não serve para nada. Mas quando fala CDL, a CIB, o que eles são? Eles são sindicatos patronais, com todo respeito ao trabalho deles, que também é importante, mas eles são um sindicato patronal. Eles só não usam o termo sindicato. Mas a Câmara de Dirigentes Lojistas é um sindicato patronal. A CIB, Associação, né? Ele é um sindicato Associação patronal. Comercial e Industrial de Blumenau. Ele é um sindicato patronal. E talvez o pior sindicato patronal que exista se chama maçonaria, que é talvez o grande sindicato patronal, porque lá eles fazem as negociatas. Negociatas mesmo, porque não tenha dúvida que contratos como é do lixo, contratos da merenda, contratos da roçada, da saúde, é feito nas reuniões da maçonaria. Eu não tenho dúvida que lá eles fazem os acordões. E saem de lá fechadinho, sai para fazer os contratos, as licitações. Licitações, Castelli, que essa semana GAECO veio fazer uma operação no estado, inclusive em Blumenau, porque tem empresários que se faziam um conluio, uma quadrilha. E se eles se reuniam para fazer corrupção, atos de corrupção, é quadrilha. A denominação é exatamente essa. Fraudarem licitações. O duro, Castelli, sabe o que é? E o nome desses empresários? Quais são as empresas? Tinham que colocar. Não tem nome. Mas é porque a população, a imprensa, tem um costume muito ruim. É bem verdade. Porque assim, Castelli, só deixa eu terminar minha linha de raciocínio. Quando é o João da Silva do partido não sei o quê, eles colocam o nome. Tem o nome do político, que tem que ter, coloca o nome do partido que tem que ter, e só parênteses. Se é da esquerda, o nome do partido tá lá. Se é da direita, às vezes o nome do partido não tá lá, mas o nome do político tá lá. Mas quando é o empresário, não bota lá o nome do João da Silva, da empresa tal. Empresário preso por corrupção. Cara, tem que dar um nome também. Se a imprensa tem coragem de pôr o nome do político e do partido, se tem uma empresa, se tem um empresário, dona empresa, envolvidos com corrupção, tem que dar um nome. Nome, sobrenome e qual é a empresa. É bem da verdade, isso já vem de mais de 2 décadas. Foram imposições, determinações, como queiram, vindas da Justiça e do Ministério Público, que você não pode revelar, antes da condenação, o nome do indiciado, porque ele é apenas acusado / indiciado. Aí você está... segundo a versão deles, certo? Do jurídico. Mas aí eles não podem revelar o nome de ninguém. Então não pode fazer beiradas. Ou é para todos, ou não é para ninguém. Lógico. Mas essa determinação, eu ainda estava nativo, isso sim, de fato aconteceu. Que não podíamos mais revelar o nome do acusado. Enquanto acusado, ele continuasse sendo. Depois de condenado, aí davam a vida pregressa dele todinha. Mas muitas vezes não dão. Mas contratos, mais uma vez. E eu digo que nesse sindicato patronal é onde eles fazem essas negociatas.
E dessa cidade onde tem as negociatas, onde tem disso, pasme, mais uma vez, Castelli, porque não é o primeiro ano. Está se repetindo, Blumenau não atingir a meta de alfabetização. Mas só posso te dizer uma coisa? Lógico. Provavelmente o Bom Jesus, Sagrada, Barão, Adventista, essas escolas particulares atingiram a meta. Então a meta não foi atingida na escola pública. E aí, para esse povo que está lá, Castelli, para Egídio Ferrari, para Denis Cutini, para João Paulo Kleinubig, para Mário Hildebrand, Pouco importa. não importa. Não, mas não deveria, porque eles são gestores. O Egídio Ferrari é prefeito da cidade, isso é vergonhoso. Mas ele não tem responsabilidade. Ele é um irresponsável, mas isso deixa uma mácula, pelo menos deveria deixar uma mácula, uma mancha no governo dele. Ele tem várias, na verdade. Ele não está preocupado, Cassiano. Não está preocupado. E você sabe que não é, por incrível que pareça, o Little Jorge, o governador do estado de Santa Catarina, Santa Catarina também não atingiu, como um todo, não atingiu a meta de alfabetização. Coincidência, né? Será que é por causa disso, de ser uma educação tão ruim que a gente tem aqui? Porque assim, eu tive o prazer, o privilégio de poder rodar o Brasil. Assim. Então conheço bem o Nordeste, o Sudeste conheço bem, algumas coisas do Centro-Oeste, e eu tive conhecendo alguns estados como Bahia, Pernambuco, onde o nível educacional é muito bom, tá? Pessoas que conhecem a história do Brasil, a própria história. Às vezes eu acho que aqui essa extrema direita, esse fascismo que aflora aqui na região, eu acho que tem a causa. Sim. Um nível de educacional muito ruim. Porque isso não é eu que estou falando, nem você. Não somos nós. Isso está posto à mesa. Até porque está posto por eles mesmos. Eles são contrários à cultura, à educação, à arte. Não deixa de ser cultura, mas é. Eles são contrários a isso. Eles são avessos. É vergonhoso isso. Querem, porque a direita está sempre um passo à frente, só se for da corrupção, porque do resto está a quilômetros atrás. Na corrupção, sim, né? Tanto que eles legislam em causa própria, mas a gente já vai falar disso. Mas eu fico pensando nisso, Casselli, que a questão educacional daqui às vezes é tão frágil que talvez seja por isso que o pessoal é tão suscetível a cair na historinha do WhatsApp, que acha que fala um monte de asneira, que identifica o Luciano Hang como um cara. O Luciano Hang é um oportunista, bom empresário? Pode ser, mas um canalha, porque um cara que fica falando mal de um BNDES, sendo que ele é um grande beneficiário das políticas do BNDES. E que, diga-se de passagem, Cato, os maiores benefícios, desculpe te interromper, os maiores benefícios conquistados, adquiridos, recebidos, enfim, como vocês queiram, foi pelo seu Luciano Hang, pela Van, foi por Lula, Dilma, Lula, e ele dá de mão aberta o tempo inteiro. Oportunista. E assim, eu posso até considerar ele na questão gerencial, na questão administrativa, que possa ser um bom empresário. Mas eu não posso considerar ele como uma pessoa que entenda de política, de sociedade. Então, se posso respeitá-lo por um ponto, pelo ponto como cidadão, de maneira alguma. Mas aí as pessoas têm ele como um ídolo, como se ele fosse um cara acima do bem e do mal. É inadmissível isso. Mas isso faz com as pessoas que às vezes têm dificuldade realmente de compreender sociedade, de entender a tem responsabilidade. Problemas cognitivos, né? Ou fazem recortes, porque são pessoas que precisam de um tratamento especializado. Mas, Casselli, aí pensar nesse nível educacional que Santa Catarina está oferecendo, que Blumenau oferece, eu vou dizer que são pessoas que têm mais dificuldade de compreender a realidade.
E quando se fala que alguns gestores querem uma educação de baixa qualidade, a gente entende. Isso é muito mais antigo do que eu, e eu sou um cara antigo. A gente imagina, né, Casselli? A gente Onde eu queria tem. chegar? Eu abaixei o volume, mas não tem jeito. O celular ele tem vontade própria, é a rebelião das máquinas. Mas voltando aonde eu. Esse termo é mais antigo do que eu, que um povo sem cultura, sem educação, é um povo facilmente manipulável. E de fato é. E de fato é. Está comprovado isso. A gente é um país, uma nação que não tem 250 anos de estrutura Não. de sociedade. O pessoal fala assim, a gente tem mais de 500 anos. Não, a gente foi descoberto há 500 anos. Em 1800, quase 1800, quando a família real vem para o Brasil, 1800 e alguma coisa, né? A família real vem para o Brasil quando ela começa, então, a dizer que o Brasil era minha nação. A partir dali começa a investir em escola, em universidades, tá? A gente foi o último país, um dos últimos países da América a ter uma universidade própria. Então, assim, é inadmissível o atraso que a gente teve como desenvolvimento de sociedade. É impressionante. A gente tem governos de direita um atrás do outro e ninguém investiu na educação. A educação que se tinha de investimento, Casselli, era para alguns. Então, eu lembro que eu estudei no Colégio Estadual do Paraná. Cara, um colégio enorme, grande, mas ali estudava a elite, que era um colégio que tinha planetário, tinha pista de atletismo, piscina olímpica, tinha. Então, assim, ali recebia uma classe média boa com ótimo estudo. Mas quem era mais a periferia de Curitiba não tinha essa estrutura e recebia um ensino pior. Então, a ideia que se tinha para a direita é que tinha que ter bons colégios, muito bons, para poucos. Dali poderia então sair o pessoal para fazer faculdade nas universidades federais. Quando os governos de esquerda entram, o governo Lula, o governo Dilma, um papel que o Haddad fez foi de facilitar que todos tivessem escola. Esse foi o primeiro ponto. Todos sendo escola. Todos tivessem direito a se melhorar educacionalmente. E aí eu lembro do Haddad numa entrevista, muito tempo atrás, isso era 2008, e ele falava assim, eu tive que optar, ou eu melhorava a qualidade do que tinha, ou eu fazia uma educação para todos. Eu preferi fazer uma educação para todos, porque todos merecem educação. E a partir de agora, o nosso desafio é dar qualidade. Na qualidade entre o piso do magistério, porque com maiores salários para os professores eu consigo atrair professores melhores, e um programa de qualificação, de pós-graduação, de aprimoramento, que isso está acontecendo. Eu falo assim, mas é um projeto a longo prazo. Então, quem começa a trazer uma educação ampliada para todos é o governo Lula, aonde tem um investimento num aumento de universidades federais e aumento de institutos federais de educação. E numa estruturação da atenção da educação básica, que os municípios têm que operar. Só que quando o município não opera bem, daí isso que está acontecendo. Claro, porque o município é muito fácil para um prefeito meia-boca culpar governos estaduais e principalmente federais, o federal no caso, que é muito mais fácil, já que eu não tenho competência e priorizei outras coisas que não sejam educação e saúde. Obras, mas os pilares. Propaganda. Não, sim, obras, se fossem obras para melhorar a cidade, até tudo bem, mas nem todas elas são para ofertar melhor. Egídio desalojou um terreno na Ponta Aguda, bem ali esquina da Avenida Brasil com a República Argentina.
Já demoli um prédio que estava lá para fazer uma pracinha. Nada contra a pracinha. Mas para isso tem dinheiro. Vai gastar um monte de dinheiro enquanto tem unidade de saúde caindo aos pedaços, tem escola sem ar-condicionado no verão, o forro caindo, os forros o telhado caindo, porque tendo infiltração de água. Castelli, eu moro numa casa, né? E aí é como se eu tivesse com um problema no meu esgoto, que é essencial na minha casa. Em vez de arrumar o esgoto, eu vou pintar o meu quarto porque eu quero mudar do branco, quero botar um azul no meu quarto. Ou fazer uma área gourmet. É isso. É isso, Castelli. Então, em vez de arrumar o que é básico na minha casa, prioritário, vou fazer uma área gourmet para esses meus amigos. Mas e o cheiro? O cheiro é um detalhe. Tá? E então é esse tipo de investimento que se faz errado e que faz com que a educação seja ruim, que a saúde seja ruim e que os serviços urbanos sejam ruins, tanto que essa semana trocou o secretário de administração de serviços urbanos. Isso. Porque está um caos. É por os remendos, por isso que eu coloquei na abertura os remendos do Topogígio. Ele colocou com fita durex, não foi nem aquelas de veda rosca, nem aquelas isolantes, ele botou fita durex, daquelas... Silver tape? Não, silver tape é bom. Então... Aí ele fez um secretariado com remendos e agora está tendo que fazer aparar arestas e colocar mais remendos, só que com... Castelli, tu é um jornalista aposentado, né? Cobre política há muitos e muitos anos. Muitos anos. Quando você... Aí você está denunciando a minha idade. Não que eu tenha problema com isso. Não precisa, né? Só olhar na tua lataria que a gente já vê que já está bem desgastado pelo Muito tempo. obrigado, Cato. Carro velho é aquela lataria que já tem um encostadinho aqui, um amassado lá. Mas você estava falando mesmo do que você tem, é impressionante. Tu que tá falando, eu estou elogiando a tua experiência. Eu imagino. Como jornalista, e tu tá falando, tu vai entregar a minha idade. Abarrou aqui, se isso é elogio, quando você vier, mas voltemos ao assunto. Para quem não conhece o Castelli é um jornalista de mão cheia de muitos anos, né? E cobriu política uma boa parte da vida, né? Sim. Já foi também da área esportiva e tal. Apesar de não conhecer nada de futebol, porque ele é um vascaíno, né? Ele acha que sabe futebol, mas paixão... Uma atrás da outra, impressionante. Mas você que cobriu política há muito tempo, você pega uma gestão de 1 ano e 5 meses, 1 ano e 4 meses, né? E ele já me troca 1, 2, 3 secretários. 4. 4. Eu acho que a conta de secretários não para só em 4, né? Agora não me... Já foram 4 secretários. Da administração, que ele trocou de saúde, ele trocou de serviços urbanos agora e também o do transporte. Transporte. Tá? 4 secretarias trocadas em tão pouco tempo. Isso é uma gestão de qualidade? Porque me parece que quando tem que fazer uma reforma de secretariado dessa forma, assim, afoita, parece que as coisas não estão bem, né? É que, na verdade, ele coloca aquela manta, aquela capa asfáltica num terreno todo esburacado. Aquilo vai tampar, vai fazer uma pequena... momentânea. Depois aqueles buracos que lá estão e não foram resolvidos, eles continuam lá e vão dar as caras. Você entendeu? Agora, no que se refere à saúde, desculpe, à educação, vamos chegar na saúde também. A educação, Blumenau, assim como na saúde, era espelho para Santa Catarina até a região sul. Há 22 anos, até 20... Reformular. De 22 anos para cá, tem sido uma coisa, sabe, empurrando muito. As coisas evoluíram também muito por conta dos profissionais da saúde. Professores, educadores envolvidos com isso. Que a coisa não desandou a maionese há muito mais tempo. Mas a saúde e a educação tinha uma qualidade aqui na cidade. Isso vinha do governo Décio,
que ficou 8 anos na cidade, em que a gente diz que na saúde, tudo que a gente tem de conquistas na saúde, acho que uns 80% ainda são reflexos da gestão da Écio Lima, tá? Junto com Edson Adriano. Eu não conheço aí muito da educação, mas a gente sabe que muito da educação também teve muito pensado filosoficamente do que se queria da Até educação. no que se refere o piso e ganho dos professores municipais. Era olhado tinha um outro olhar, que agora nem olham. Então, Casselli, e aí pensando sobre essa troca de secretariado, sabe que eu tenho uma fixação pelos currículos, né? Eu fui olhar o currículo do Josiel, o novo secretário dos Serviços Urbanos. Tem uma empresa de equipamentos, compressores e tudo mais, que não tem 10 anos a empresa, tá? Ok, tudo bem. Mas no currículo dele, entre outras atividades, assessor parlamentar de Egídio Ferrari. Meu Deus, que coincidência! Quantos secretários nós temos que eram assessores do Egídio? Aliás, era um deputado que vai ter assessor assim lá no... Mas Não. Então, impressionante. O Josiel tem uma pequena empresa que presta serviços, tal, ok, né? Perdão, são mais de 10 anos, que foi em 2010 que ele abre a empresa. Certo. 16 anos, Em vamos colocar. 2023, a esposa entra como sócia, provavelmente para assumir cargos públicos, né? Ah, sim. Tá? E aí ela fica como operadora da empresa, que é o correto mesmo. E ele vem para a área política, né? Porque como assessor parlamentar, ele podia ser empresário e ser assessor parlamentar. Agora, como secretário, nem tanto. Então, currículo horroroso, cara. Isso me faz lembrar, aproveitando, que há muito tempo atrás, que é mais antigo do que eu sou um cara antigo, ouvia-se falar, eu acho que você chegou a ouvir esse termo, não serviu para nada, vai ser operário. Hoje, para ser operário, não é bem assim também. Mas aí falou, não deu certo em nada, vai ser assessor parlamentar. Do Egídio, né? Do Egídio, porque tem assessor parlamentar... Muito, sim, sem dúvida. Enfim. Mas esse é a prefeitura daqui e que anda com problemas, né? Serviços urbanos são muito ruins, tanto que a gente vê fotos e mais fotos de mato pela rua em todo que é lugar. Os caras tentando fazer agora um contrato de roçada. De 32 milhões, né? Tá? E que eu sempre falo, né? Eu acho, será que eles pegaram o mesmo tipo de contrato que Secretaria de Saúde, na gestão Marcelo Lanzarin lá da outra, fez e a polícia bateu na porta dele? E como prêmio, Marcelo Lanzarin foi alçado de novo a secretário. Eu acho que é interessante isso. Porque eu acho que eles são acostumados, acho que a gente está tão acostumado com essa coisa dos ilícitos de tal, né, como delegado, que ele já não se assusta com algumas coisas. E pensando nisso, Castelli, e a gente encerrando Blumenau, porque Blumenau a gente vai precisar rever... Muitos conceitos, muitos. Aliás, já antes tarde do que nunca, e é o momento das pessoas botarem a mão na consciência, ver o que Blumenau tinha conquistado até 22 anos atrás, e de 22 anos para cá, o que perdeu. O que perdeu em tudo. Uhum. O Oktoberfest... Mas a cidade não vive do Oktoberfest só. Que ela é importante, sem dúvida, é importante. Sem dúvida é importante. Mas não é apenas e tão somente isso. O turismo não pode viver só de Oktoberfest, que são 18, que sejam 20 dias no ano. Uma cidade não pode ficar refém de uma grande festa, de fato é. A segunda maior festa do shopping do mundo. Mas ser a cereja do bolo. Exato.
ali, a partir dali, fomentar outras atividades. Pô, Pomerode está conseguindo fazer isso, cara. No ano todo. Não desmerecendo Pomerode, Pomerode consegue ter atividades turísticas o ano inteirinho. Por que Blumenau não tem pessoas capacitadas? Tem. Onde estão? Por que não estão nesse nicho, sabe? Casselli, pegar um exemplo. Pomerode está sendo uma referência turística porque ela tem uma gastronomia muito boa. Então você vai lá e tu tem no restaurante, vai te servir, se tu chegar às 10, 11 da noite, pode comer meia-noite, porque vai ter gente lá. Blumenau, hoje, eles têm que fechar a cozinha perto das 11 horas, porque 11h30 passa o último ônibus. E aí o cozinheiro, o garçom, o cozinheiro, né, que opera lá, não consegue... Se não tiver carro próprio ou um sistema que lhe garanta o chegar em casa... Já conversei com alguns do setor. Eu assim, a gente fecha a cozinha antes, porque não vale a pena pagar um Uber ou pagar uma van para levar meus funcionários. Eu pergunto do meu lucro. Então ele fecha antes. Tal. Então o setor gastronômico da cidade está afetado. Está estrangulado. Eu tenho uma funcionária lá no Recanto das Cerejeiras, né? Na clínica que a gente tem para idosos. E uma funcionária que ela pede, o horário dela deveria se ir embora às 7 da noite, tá? Ela pede para ir embora às 6h30, porque se ela perder o ônibus das 6h40, o próximo ônibus é só às 9 horas. Loucura. Entende o que é? Se ela fosse seguir o horário às 7 como outro funcionário qualquer, ela ia ter que esperar 2 horas no ponto de ônibus para poder chegar em casa, provavelmente às 9h30. Então ela ia perder 2h30 da vida esperando o ônibus, Castelho. Então, esse é o exemplo da cidade onde eles se transformaram, acabaram com o transporte coletivo. Saiu semana passada, 10, 15 dias, se muito, que a Blue Mob aumentou a receita, mas diminuiu a margem de lucro. Aí eu fico pensando, eu não sou um expert no setor contábil, não sou, estou longe disso. Até porque eu promovo verdadeiras catástrofes da minha conta domiciliar. Mas eu não consigo entender uma empresa que aumenta a sua receita e diminui o seu lucro, sendo que até aí eu sei onde você vai chegar. Não, é porque ele está remunerando melhor os funcionários. Não. Tá onde esse dinheiro... aumentou a receita, ou seja, aumentou a receita, certo? E diminuiu a margem. Entre um e o outro está tendo alguma coisa que não está bem explicada. A má gestão é a grande coisa. Mas, Castelli, assim, ó, acabou com o sistema de transporte. A educação, mais uma vez, com problema. Saúde com problema também. A gente está fazendo as conferências de saúde, né? Sim. Tenho o prazer de estar de novo na organização das conferências. Então, hoje tenho coordenado a etapa, a área importante de metodologia para colher dados. E a primeira coisa que a gente está fazendo é tentar entender quais são os problemas. Castelli, é todo mundo reclamando. Parece que não tem uma coisa boa. Exame que demora, cirurgia que demora. Consultas que demoram. Os profissionais reclamando que não tem estrutura, não tem qualidade. De unidades que tem 40 funcionários e não tem banheiro, tem um banheiro para eles, 2. De não ter bebedouro, que não tem água para eles. É assim, é o caos. Tá? Então, tá tudo ruim. Transporte, serviços urbanos, educação, saúde. Então, a gente vai ter que começar a trabalhar com o povo, com as pessoas que nos assistem, que estão junto com a gente, e começar a se indignar um pouquinho mais com algumas coisas. Porque e tomar atitude na hora
das eleições, Cato. Não dá para normalizar o que a gente está tendo, Cassiano. A gente está normalizando coisas absurdas. Assim como a gente está normalizando a violência no trânsito, que são coisas absurdas, assim como a gente está normalizando a morte de mulheres por feminicídio. E o estado de Santa Catarina tem capitulado recordes na violência contra a mulher. Hoje mais uma, né? Eu estava atendendo um paciente na casa dele e aí estava a TV ligada lá num desses programas de telejornalismo e mais uma mulher foi morta em Santa Catarina. Porque ela tinha pedido, eles tinham acabado a relação aos 4, 5 meses, e aí para ela encerrar de uma vez, ela queria acertar algumas coisas, porque ela tinha achado outro namorado. O cara foi na casa dela, matou ela e foi embora. É um absurdo, Castelli. Então, assim, Santa Catarina e Blumenau, a gente vai ter que rever nossos conceitos. E ele vai ter que começar a se revoltar um pouquinho mais. E se revoltar, Cassiano, já que a gente falou de feminicídio, eu quero te dizer que hoje aconteceu uma barbárie. Lá na Câmara. Que loucura. Tá? Na Câmara Federal, eles facilitaram a vida de quem comete crime. Oi, você, agora eu cheguei a me arrupiar. Sim, vamos entrar. O Congresso, ele está sendo, esse Congresso que aí está, por isso a importância de vocês olharem, já abordamos isso em vários outros programas, vamos continuar abordando, porque é necessário, isso é necessário e tem que ser constante. Nós estamos tendo um Congresso que já achamos, o Congresso passado foi uma calamidade, mas esse conseguiu ser protagonista e passar de todos os limites. Todos os limites. Você veja que eles, pela primeira vez na história deste país, de quase 140 anos, né? 132 anos, para ser bem exato. 132 anos, um presidente, e a questão não vai só nisso, mas um presidente não consegue colocar no STF o seu indicado ao Supremo. E foi feito isso. Mas o que isso abala? Isso não abala muito, porque as coisas não começam e terminam aí. O que eles fizeram, certo? O seu Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso, e presidente do Senado e presidente do Congresso. Não, o presidente do Congresso agora é o... É o Mota. O Hugo não se importa. O Hugo não se importa. E porque da vez passada foi o outro presidente, eles se revezam, né? Cassiano, eu acho que tem a questão, primeiro, da relação institucional. Que eles romperam, é onde eu queria chegar, cara. Do executivo com o legislativo, né? Na verdade, eles romperam, eles balançaram os três poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário. Mas tem vários boatos aí de que foi chacoalhado de várias coisas. Não, eu queria só concluir, Cato. Foi com o veto não foi um veto, foi... Eu espero para chegar aí, porque para mim esse é o pior de todos. Do ministro do... O veto da... Não, é onde eu vou... tá. Sim, calma, não fica tenso. Começou com não... rejeitando a indicação... Rejeitando, essa é a palavra, obrigado. Messias. Rejeitando a indicação do Messias, que de notório saber, é bom que se coloque, né? Porque é obrigatório, ele tem que ser mesmo. O ministro do STF ele tem que ter notório saber jurídico. Isso é básico. Sim. E isso estava posto à mesa. E o critério não foi esse para a rejeição. Foi absolutamente político. Começou com isso, certo? Eles passam o seguinte, certo? Hoje à tarde, eles derrubaram o veto do presidente Lula com relação à PL da dosimetria. E para mim isso é o quadro mais
mais grave de tudo. Sabe por quê? 318 votos na Câmara e 49 no Senado. Sabe por que eu acho que esse é mais grave, a derrubada do veto da dosimetria? Porque se o Senado ele tem que aprovar ou não um ministro, então ok, às vezes não aprovar. Porque é uma questão política, sim, é político também. É uma questão técnica para saber se ele tem notório saber ou não. Por exemplo, um cara que tinha que ter sido negado era o Cássio Nunes, que não tem capacidade. Você vê as votações dele. Eu que não sei direito, talvez faça discurso jurídico melhor que o dele, tá? Mas eu não me importo muito com relação à aprovação ou não do Messias, porque acho que faz parte do jogo. E tem que respeitar ou não, tará, mas se respeita o resultado. Como conseguiram isso? Acho que é o menos importante. Quer dizer, Castelli, faz parte do jogo político, tá? Mas porque o objetivo, muitas vezes, de desgastar o governo, faz parte do jogo político, Castelli, faz parte. Sim, tudo bem. Faz parte. Mas coincidiu. Mas a dosimetria. Mas coincidiu. Mas, Castelli, a dosimetria tem uma coisa que é gravíssimo. Porque é uma questão aí de sociedade. Porque eles fizeram a questão da dosimetria para beneficiar somente Jair Bolsonaro e os enlouquecidos do 8 de janeiro. Só que para conseguir isso, Casselli, eles tiveram que mexer com todo o sistema penal. E diminuiu as penas e facilitou a progressão de regime de pedófilo, de feminicídio, de envolvidos com crime organizado. Então eles colocam agora toda a questão da punição jurídica, tá? De criminosos, de pedófilo, de homicida, de feminicida. Então, para mim, isso é muito mais grave, Castelli. Muito mais grave. Porque na política, o Lula, se ganha as eleições, ele reverte muitas coisas. Porque vai estar no jogo político. Ele vai indicar outro, talvez venha até outro melhor que o Messias, tá? Pode vir alguém que possa fazer uma mudança dentro do Supremo, diferente. Ok, daqui a pouco acha alguém até melhor. Mas fazer um retrocesso na questão penal, isso não tem como arrumar. Sabe por que não tem como arrumar, Castelli? Um cara que foi preso, condenado por feminicídio, e ele tem uma redução de pena e vai ficar livre, sei lá, quando for publicada a lei, era só para daqui 10 anos vai ele ter foi um agora. relaxamento de pena, né? Tá, era para ser daqui 10 anos ele foi agora. Nesse tempo ele pode matar mais uma, mais duas, mais três, e isso é um problema irremediável. Se ele fosse solto só com 80 anos, talvez ele não conseguisse mais. Então, tem coisas que são irremediáveis. Estão favorecendo, em primeiro lugar, Jair Messias Bolsonaro. Certo? E foi escancarado isso hoje na sessão do acordão entre Davi Alcolumbre e Flávio Bolsonaro. Os bolsonaristas, leia-se muitos do PL, se aproximaram do Centrão. É bom que se lembre, talvez você não lembre, vocês também não venham a lembrar-se, mas, e foi recente, Davi Alcolumbre eu não posso chamar um senador de safado? Não posso, né? Porque para ele, vontade. Para ele ter ocupado a presidência do Senado, ele contou com o apoio do governo federal, agora, desse governo, evidente, você entendeu?
Sem esse apoio do governo e do próprio PT, ele não teria alçado a presidência. E essa é a paga. É um sujeito safado. É um pilantra de terno. Ele é um pilantra de terno, não tenha dúvida. E muitos que votaram a favor da dosimetria, sabendo, porque eles não são burros, eles sabiam que para livrar a cara de Bolsonaro, para livrar a cara de golpistas que participaram do 8 de janeiro, e aí assim, né, Castelli? Eu vou te dizer que eu tenho... Relativizaram um golpe. Eu tenho uma paciente que está com 80 e tantos anos, tá? E ela chega no meu consultório já, faz uns 15 anos que ela é minha paciente, e ela sempre com as questões de ansiedade, depressão, tá? E ela nunca tinha me falado por quê. Há uns 6 anos atrás ela me contou. O neto dela saiu de uma festa aqui do Oktoberfest, estava vindo ao balneário, no meio do caminho, bateu num carro e matou o outro. Foi julgado, considerado culpado, lógico, Certo. ele estava E por alcoolizado. consequência condenado. E aí, quando ela me conta, é porque estava na última fase do recurso e ele tinha sido julgado para se cumprir pena em reclusão. Então, ele só estava esperando ele ser preso e ficar na penitenciária. E ela, triste com isso, que era um netinho querido, mas ela entendia que ele era culpado. E ela sabia que ele precisava cumprir a pena, não queria que cumprisse, mas ela sabia que tinha. Então, Cassiela, ela tinha uma consciência de que ele fez errado e que ele tinha que cumprir a pena, mas ela não queria, né? Estava triste por ele ter que fazer disso. Ele cumpriu a pena, ele, né, pelo que ela relata, ele se arrepende, nunca mais bebeu e dirigiu, muito pelo contrário, bebe desde então, quase não bebe, tá? Porque eu E acho quando o faz, não põe a mão no volante. Acho que é um guri que entendeu tal. Teve que aprender na dor. Se uma avó consegue entender da responsabilidade de um neto ao matar, ao fazer um crime, eu fico impressionado com as pessoas não compreenderem que alguém que entrou no meio da onda, mas cometeu o crime, também é criminoso. Ou então daqui a pouco vão relativizar naquele grupo de 5, 6 adolescentes que violentaram uma menina, né, numa armadilha, numa coisa brutal. Assim, Um deles está encarcerado. Né? E aí vai dizer daqui a pouco que um deles não foi na onda, porque quem mandou foi fulano. Ah, vamos colocar tudo na conta do... Então vamos passar a mão nesse, porque eu acho que eles vão botar tudo na conta do adolescente. Mas será que não tinha um para dizer não, isso está errado? Porque quando eles chamaram a menina para ir lá e todos foram lá esperar ela, todos sabiam o que iam fazer, porque eles não tinham feito uma vez. Não foi a primeira. Então, por ir na onda, você tem menos culpa? Tu tem culpa igual, tu cometeu o crime igual. E aí, eles passam pano em gente que fez crime, passam pano num canalha como o Bolsonaro, Castelli, que pintou um clima com uma menina de 14 anos, que roubou joia na Arábia Saudita, que quer dizer, ganhou joias como suborno por ter vendido uma refinaria a 1/3 do preço que ela vale. É um cara que organizou o esquema do INSS, porque o esquema do INSS foi no governo dele. Vendeu refinarias. O esquema do INSS que eles tanto não, falam, refinaria não é... o esquema do INSS que tanto falam, foi no governo Distribuidor. Bolsonaro. Foi no governo Bolsonaro, Castelli. Sim. O filho dele está mais envolvido. Eles falam do Lulinha para esconder o filho dele que estava envolvido. Estão tentando colocar no... Tá? Bolsonaro e Campos Neto liberaram o master de operar. Os aliados de Bolsonaro fizeram o maior escândalo financeiro do Brasil. Quando o cunhado
do Vorcaro vai financiar a campanha, quem que ele financia de campanha, Castelli? Falam que Quem que ele financia de que campanha? o Vorcalo é amigo do Lula, mas ele financiou a campanha do Bolsonaro e do Tarcísio. E aí, esse canalha, que na pandemia queria ganhar $1 por dose de vacina como propina, numa pandemia que morreram 700 mil pessoas e comprovadamente por estudos 400 mil poderiam ter sido evitadas, 400 mil, você que perdeu alguém, algum amigo, perdi 2 primos e um tio, algum familiar, possivelmente pode ter sido pelo atraso na vacina. 400 mil pessoas, Castelli. Esse cara, eles estão passando pano para ele não ficar preso. Porque ele é tão frouxo, Castelli, tão frouxo que ele não consegue ficar preso. Porque ele acha que é uma tortura. Mas preso numa unidade da Polícia Federal onde ele tinha tudo. Tinha televisão, geladeira, tinha uma cama quentinha. O ambiente onde estava, né? Estava. Jair Messias e Bolsonaro eram de 60 metros quadrados. E eu ouso dizer que a minha casa, onde mora eu e mais 3 filhos, não tem 60 metros quadrados. Eu acho que tem, se tem, não é muito mais do que por ali, né? Castelli, então assim, para livrar esse cara e aquele bando de imbecil que participou do 8 de janeiro, para livrar a cara desse povo, eles vão libertar gente que cometeu assassinato, gente que está participando do crime organizado, gente que matou mulher, gente que abusou de criança. E deputados, políticos do PL e da direita falam, não é bem assim. É bem assim, está no texto, está ali. Está ali que esse relaxamento de penas... De prisão. Progressão de pena. Progressão de pena. Muito obrigado, Cato. Está ali. Não é só. E não é só. Não são só para... mas você certamente já ouviu, porque eu vi várias vezes. Mas como pode ser golpe se não deu um tiro? Se tivesse, o golpe tivesse sido consumado, ninguém estaria preso. Aliás, quem estaria preso são eu, você e tantos outros. Então quer dizer que para ser um crime tem que dar um tiro. Então eu pego um 38, põe na tua cabeça, aí te ameaço, te roubo. Levo tua carteira, teu relógio, teu celular. Eu não dei um tiro. Por não dar um tiro, então o roubo não aconteceu. Mas aí eu tô quase terminando o roubo, mas aí chega a polícia. Ela me prende. Como eu não dei tiro e eu não consumei o roubo... O latrocínio? Não, porque eu não dei tiro. Mas eu também não consegui chegar até a esquina porque eu fui preso antes. Então quer dizer que eu não roubei ninguém. Se você está com uma arma branca, uma faca... assalto à mão armada. Mas olha só a imbecilidade desse pensamento. Eu só estou colocando num absurdo aqui, porque é isso que eles falam. Eu não dei um tiro, mas tu fez tudo. Se os militares tiveram um pouco de discernimento, um pouco de razão para não embarcar no golpe como muitos queriam, quem tentou, quem forçou, já estava fazendo, porque a primeira etapa eles fizeram. Então, eles fizeram a primeira etapa, e que só não rolou a segunda e a terceira. Então, Castelli, mas os deputados que votaram por derrubar esse veto e mudar essa dosimetria e facilitar a progressão de pena de vários criminosos, eu digo, são bandidos legislando em causa própria. São bandidos que legislaram em causa própria. Até porque é notório saber de que tem muitos políticos do Congresso, leiam-se deputados federais e senadores, que têm as suas pendengas com relação a abusos sexuais. Tá? Lembrem-se disso. E outra, Cato, para fazer aquele... mas tentativa de estupro não pode ser considerado um crime hediondo. Claro que sim, porque foi tentativa, porque certamente a mulher conseguiu, alguém evitou,
ela conseguiu se esquivar daquilo, porque senão teria consumado. Você entendeu? Na tentativa, tu já causou uma violência psicológica Brutal. absurda. Brutal. Tem um senador que foi denunciado e aí diz que tem toda a transcrição e print de conversas de uma menina hoje com 24 anos, com uma filha de 7 ou 8, a menina tem 21, se eu não me engano, e com uma filha de 7. Faça as contas. Tá? Ela tinha 14 anos. Que loucura. Quando ela foi abusada por esse parlamentar, e aí ela tá querendo agora que o cara ajude na criação da menina. E ainda por cima, o vagabundo, e nem isso. Tá? Casselli, eu vou te dizer que a gente chegou no mais baixo nível do Congresso. Assim como a gente chegou na Câmara, em alguns momentos municipais também, no mais baixo nível. E aí eu vou te dizer que hoje, olhando no Instagram, eu vejo uma postagem de uma mulher dizendo que o Almir Vieira ameaçou ela no grupo do WhatsApp, onde ela fazia parte, né? Ameaça física. Que loucura. Ela fez o BO, tá? E ela cobrando da comissão que está levando para a comissão de ética para a cassação do Almir, cobrando. Vocês vão ter coragem de seguir, vocês não podem passar pano. Então, assim. Mas pelo andar da carruagem, os caminhos estão todos levando para isso. A gente percebe que é um baixo nível hoje de deputados, senadores e vereadores de uma forma muito doída, tá? Para quem... Eu que gosto de ler história, que gostei sempre de acompanhar a política desde a minha juventude, né? Eu sempre repito, né? Eu acompanho do momento estudantil desde os 14 anos. Então, de lá para cá, ver esse quadro hoje na política brasileira é muito duro, tá? Porque às vezes eu fico pensando, será que a gente vai ter solução? Eu só digo que, apesar de tudo, eu ainda tenho esperança. Por isso que eu ainda tô Se aqui, o eleitor entendeu? não tiver conscientização do que aconteceu e o que está acontecendo, ele vai repetir o erro. A prova é de que isso vem acontecendo ao longo... Blumenau, há 22 anos no mesmo modal. É o mesmo modal. E isso tem trazido o quê à população? O que é você? O que isso tem lhe feito bem? Mas aí as pessoas vão ter que começar a entender que quem tem medo de fantasma, cara, é criança medrosa, tá? E eles incutiram o fantasma, o medo do fantasma e o PT. E a esquerda, e os comunistas. Cara, isso é um medo infantil, cara. Infantilizaram o povo num medo tão imbecil, que eu não vou dizer que os governos do PT foram os melhores do mundo. E não foram, porque tiveram vários erros. Assim, também não posso dizer que um governo de João Paulo Câmara fez tudo errado. Deve ter feito alguma coisa certa. Ainda estou tentando achar alguma coisa, mas deve ter feito alguma coisa certa. O que eu só não posso aceitar é colocar todos os males do mundo em cima de um grupo político. Porque é isso que eles fazem. E é de uma forma tão infantil. É inadmissível um Tramontim, que é um líder de um partido, dizer que a função dele é contra o inimigo que é o PT. Cara, é tão idiota essa fala, porque na política eu posso ser adversário. Eu tenho um contraponto, posso concordar com ele, mas ele não é meu inimigo. Porque inimigo eu quero aniquilar, eu quero matar.
Só que esse discurso de ódio, é discurso de ódio. Quando eu falo que é inimigo... Mas isso rende voto, cara. Mas é discurso de ódio. E esse discurso de ódio é tipo de fascista. De fascista, porque quem prega resolver problemas políticos, partidários, ideológicos com violência, dizendo que é meu inimigo, é fascista. Mussolini fez isso e ontem foi aniversário de quando os partisans da Itália, que era o grupamento que fez a resistência ao fascismo, ao nazismo na Segunda Guerra na Itália, mataram Mussolini e penduraram de cabeça para baixo numa ponte. E esse é o fim que todo fascista deveria ter. Porque quem não sabe lidar com a política não pode viver na política. Hitler, quando perdeu, foi tão covarde, que diz a história oficial que ele se matou. Então, Casselli, quando a gente tem caras como Tramontim... Os vermelhos. Os vermelhos... Quando a gente tem na política um cara como Tramontim, que teve todas as condições de ter uma boa educação, que fez o 2º grau, fez uma faculdade de Direito... Foi promotor público. Ele assumiu um discurso fascista, é porque ele não é um ignorante, é porque ele é fascista, sim. Sim, por convicção. Por convicção, por consciência. E esse meu adversário, que eu digo adversário... Tem que ser extirpado da política. Sim. E eu vou estar nas lutas políticas, nos embates políticos, fazendo o bom debate com ele. Porque isso não pode acontecer. Então, esse medo infantil, um discurso de violência, a gente vai ter que combater. Por isso que digo, né, Casselli, a gente aqui, é importante a gente estar aqui nesse espaço, que é um espaço para a gente fazer política. Por isso que eu estou na conferência de saúde, porque é o momento da gente identificar os problemas e também de fazer o debate político. Por isso que amanhã, tá? É dia 1º de maio. 1º de maio, dia do trabalhador, é o momento de fazer o embate político. Amanhã é um dia do 1º de maio que a gente reforça a luta contra a escala 6x1, que as pessoas possam trabalhar 5 dias, descansar 2, ou como na Finlândia, que a primeira-ministra está propondo 4 dias de trabalho e 3 de descanso. Sim, exato, eu li isso hoje, coincidentemente. É isso, a gente precisa mudar. Elon Musk falou disso, que com as IAs, com tudo, não vai precisar ter mais trabalhar tanto, e aí a gente poderia dar uma bolsa universal, né? Uma renda mínima universal poupuda a todas as pessoas. Elon Musk virou comunista, cara. Porque o comunismo, aproveitando, que é tudo eles tiram do povo. Moradia, carro, tiram tudo. Mentira. E outro, aproveitando, você sabe que esse ano é um ano, evidentemente, um ano de eleições federais e estaduais, certo? No Senado nós teremos 54 dos 81 estão na medida, senadores. Nossa. 54 mandatos. Vão ser trocados. Que bom. Não, vão ser trocados, para ser... Mas é uma eleição perigosa, né? Porque já tem um Senado já bem conservador. E se a gente não reverter a onda da extrema-direita, a gente pode ter um Senado pior ainda. Essa é a intenção deles. E aí se torna impossível governar. A intenção da extrema-direita, se conseguir a presidência, é a cereja do bolo. Mas a intenção deles é ocupar o máximo de cargos na Câmara Federal e no Senado. Principalmente no Senado. Castelli, dito isso... Eu vou te dizer que Pod Blue hoje é um Pod Blue
diferente, difícil por tudo que aconteceu hoje, mas também entendendo da importância do 1º de maio, que é amanhã, tá? Porque a luta da classe trabalhadora, ela é contínua, constante e importante. E para finalizar, aproveitando que o 1º de maio se avizinha, as conquistas do trabalhador foram feitas e adquiridas por quem? Pela esquerda. Só isso. Dito isso... Marcele, obrigado mais uma vez. E para o pessoal que está em casa, né, que eu sempre falo, se gostaram, se quiserem, se puderem, curta, compartilhe, comente, tá? Esse aqui é um canal que necessário aqui em Blumenau para a gente poder discutir a política de forma precisa, profunda, porque a gente vai dissecar a notícia. E se você não gostou, se me odiou, eu entrando nessa, porque o ódio dá voto. Então, dê o seu like. Você não gostou de mim? Venha me xingar. Não tem problema, eu aceito. Abraço a todos. Até depois. Bom feriado a todo mundo. Para todos nós. E luta da classe trabalhadora é importante. Amanhã é dia de comemorar trabalhadores. Um abraço.